Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casale Magos Arduino, e no vídeo de hoje nós vamos entender sobre o motor DC controlado com um transistor. Então nesse vídeo você aprenderá o que são motores DC ou corrente contínua e como utilizar um motor de corrente contínua controlado por um transistor 2N222 com o Arduino. Então, se você não sabe ou não viu a aula anterior sobre o transistores que eu fiz, eu recomendo você olhar aquela aula antes, pois assim você entenderá melhor como o circuito funciona, tendo o conhecimento sobre transistores. Então, o motor DC ou de corrente contínua, ele funciona com baterias ou fontes, né? Então, nós temos a corrente alternada e a contínua. A alternada é a que nós temos as nossas tomadas, nós conectamos nossos eletrodomésticos. Por outro lado, nós temos as correntes contínuas, que são aquelas que são fornecidas por baterias, por pilhas ou por essas fontes de alimentação, como fontes de monitores e assim por diante. Normalmente a voltagem para esses motores que nós utilizaremos com o Arduino ou com outros microcontroladores, eles vão trabalhar aí numa voltagem de 3 volts, 12 volts, que são motores menores, mais compactos para o tipo de projeto. Mas você vai encontrar aí motores muito mais potentes, até mesmo se você pegar o caso de bicicletas elétricas, por exemplo, eles vão trabalhar com motores muito mais potentes, com uma voltagem bem alta, aí 35, 47 volts, onde o conceito é o mesmo, mas obviamente a potência dele é muito maior. A velocidade de um motor de corrente contínua pode ser controlada dinamicamente variando a tensão. Então nós temos esse PWM, que é modulação por largura de pulso, onde o motor ele basicamente vai responder à quantidade de tensão que ele recebe. Então se o motor é de 12 volts, mas você aplica uma voltagem de 3 volts, ele vai girar numa velocidade muito menor do que se você aplicar a carga máxima de 12 volts. Então, fazendo essa modulação, aplicando tensões diferentes, você consegue velocidades diferentes também na rotação do motor. Ele é capaz de fornecer um torque alto, então é a força inicial, né? E que é muito interessante quando você vai desenvolver projetos como carros de controle remoto, que você precisa daquela força para ele iniciar a movimentação. Então ele mesmo em baixa velocidade ele consegue exigir aplicar essas forças, esse torque. E ele pode girar em ambos os sentidos, apenas invertendo a polaridade. Então, se você olhar na imagem, você vai ver que ali na parte superior direita existem dois terminais. Então não existe um positivo ou negativo. A diferença é que se você conectar positivo e negativo, ou negativo e positivo, vai fazer ele girar em sentidos opostos. E ele responde rapidamente a comandos de partida e parada. Então é imediato, aplicou a tensão, ele começa a girar, removeu a tensão, ele vai parar, obviamente ele vai ter um tempinho de rotação até finalizar a parada, mas ele responde ao comando de parada também instantaneamente. E ele pode ser encontrado em dois principais tipos: o modelo com escovas, que é também o brushed em inglês, que são os modelos mais simples e baratos, como esse que você vê na imagem. Então a diferença é que esse daí ele usa essas escovas para movimentação, né? Então ele tem todo um contato criado entre o motor e pelo fato de você ter essas escovas, o desgaste mecânico vai ocorrer porque aquela escova vai ficar ali girando em contato mecanicamente. Então ele é um motor que pode ter uma durabilidade um pouco menor. Já o segundo modelo é o modelo sem escovas, ou também chamado brushless, que são mais eficientes, silenciosos e duráveis. Então, já o modelo brushless, ele vai funcionar de
através de campos magnéticos, tá? Então, internamente, entre a parte que gira e a carcaça, vamos dizer assim, você tem uma série de eletroímãs que são acionados numa composição de uma ordem correta, e isso faz esse campo magnético gerado em torno da parte que gira do eixo, faz ele girar sem ter um contato mecânico entre as partes. Então, não é o foco desse vídeo, aqui nós vamos começar com o modelo de escovas, mas mais para frente nós veremos também o modelo sem escovas. E o brushless ele acaba sendo mais eficiente por causa disso. Então, se você pegar drones, normalmente eles vão usar esse modelo brushless. E ele tem aquele som bastante peculiar, particular deles. E obviamente são muito utilizados, né, para robótica, automação, ferramenta elétrica, todos esses brinquedos eletrodomésticos que você vê alguma coisa ali girando, um carrinho de controle remoto, aqueles ventiladores portáteis, todos eles vão acabar utilizando um desse tipo de motor. E aqui também nós vamos precisar introduzir um outro componente que são os diodos. E aí eu vou explicar o porquê que é importante trabalhar com o diodo no Arduino. Então, não só Arduino, mas em qualquer outro circuito, tá? Porque basicamente o diodo ele é um componente que ele permite a corrente elétrica passar somente em um sentido, que no caso é do anodo, né, do positivo, para o catodo, que é o negativo. E por que que isso é importante? Então vamos lá. O que acontece é que você já deve ter visto na internet vídeos onde as pessoas geram energia automaticamente, simplesmente girando um motor. Então, quando nós damos o comando para desligar o motor, ele leva um tempo até ele parar. E esse tempo até ele parar de girar, ele vai estar gerando energia no sentido contrário. Então, o papel do diodo, pelo fato dele bloquear a passagem por um dos lados, é que tendo o diodo no circuito, quando você der o comando de parada no motor, aquela energia que será gerada, ela vai ser bloqueada no diodo e não vai retornar até o nosso microcontrolador, o que poderia, por exemplo, danificar aí uma placa Arduino jogando uma corrente que ele não está esperando. Então, como eu disse, né, ele é utilizado para proteger circuitos como a gerada pelo motor quando ele é desligado. Ele conduz corrente com baixa queda de tensão. Tá? Então, pelo fato de você adicionar um diodo no circuito, ele vai consumir aí 0,3, 0,7 volts, mas acaba sendo não muita voltagem para o seu funcionamento. E você vai ver diodos em muitos locais. Ele é muito utilizado em fontes de alimentação. Então, qualquer fonte aí de computador, de carregador de celular, sempre você vai ouvir sobre a conexão ali de 4 diodos para fazer a retificação ou para fazer a filtragem, converter a corrente alternada para contínua. Então, um componente pequenininho, mas ele é muito importante para determinadas funcionalidades. Então, visto isso, vamos dar uma olhada aqui nos componentes necessários para criar o nosso circuito. Então, nós vamos precisar aí de uma placa de protótipo, né, breadboard, um Arduino, um transistor NPN 2N2222 ou um similar, um diodo do tipo 1N4007, que eu vou utilizar aqui, mas existem similares outros que você poderia utilizar também. Fez uma pesquisa no Google, você pode usar, né, esse diodo equivalente, você vai achar um diodo similar a este. Um motor de corrente contínua de 3 a 6 volts. Uma fonte de entrada de 3 volts, 5 volts. Por que nós precisamos disso?
novamente, o motor ele é um componente que consome uma razoável quantidade de energia. E o Arduino por si só, ele disponibiliza nas saídas dos GPIO uma voltagem, né, uma amperagem muito baixa para alimentar o motor. Então, ligar um motor para ser alimentado diretamente no Arduino pode ser perigoso, pois você pode danificar o Arduino, uma vez que ele não consegue, por padrão, ou não é recomendado que ele faça essa alimentação diretamente. Então, no nosso circuito, você verá que nós utilizaremos uma alimentação externa para alimentar o motor, e o Arduino fará o controle do transistor para dar os comandos de ligar e desligar este motor. Então, no meu caso, utilizarei duas pilhas AA, que teriam aí 3 volts, mas qualquer outra fonte de entrada, até um carregador USB de 5 volts funcionaria também. E alguns jumpers para fazer a conexão. Então este é o circuito que nós montaremos. Conforme, como você pode ver aí, nós temos o transistor, o diodo, o motor, a bateria e o Arduino. O transistor ele vai ser acionado aí pela porta, pelo pino 2. Fazemos a conexão do ground. Eu vou explicar melhor este circuito quando nós estivermos na bancada. E a bateria ali para fazer a alimentação do motor, ela não vai alimentar o Arduino. E aí aquele diodo central que fica ali entre o positivo e o negativo do motor para fechar aquele circuito para evitar a voltagem de retornar ao próprio Arduino. Então, com esse circuito, temos aqui também um schematics, caso você precise. E vamos praticar então. Então vamos primeiramente hoje dar uma olhada no código fonte, que é bastante simples. E aí nós vamos para a bancada para fazer a conexão do mesmo. Bom, então nós temos aqui o código que nós utilizaremos hoje, que é um código muito simples. Basicamente eu vou acionar o transistor a cada 3 segundos e o motor vai ficar, então, liga por 3 segundos, desliga por 3 segundos, liga e assim por diante. Então, nossa primeira linha de código aqui na linha 11, nós temos a definição do pino do transistor, que eu vou usar o pino número 2, mas você pode usar outro pino caso deseje. Vou inicializar aqui no setup o meu pino do transistor como output, então pin mode pino transistor output, e a nossa função de loop ela vai ficar ligando e desligando o motor. Então dá um digital write no pino do transistor para high, então vou ligar o motor, dou um delay de 3000 milissegundos ou 3 segundos. Depois disso eu dou um outro digital write no pino do transistor para low, desligando o motor, e um outro delay para guardar 3 segundos. E aí o loop vai ser executado novamente, então ele vai ligar o motor e assim por diante. Então é um código que não traz nada de novo, se você vem acompanhando as aulas, é somente o controle correto do transistor. Então vamos fazer o upload deste código para o nosso Arduino. Então, com o upload aqui, nós vamos na bancada e já poderemos montar o circuito e ver ele em funcionamento. Então, ele fez o upload. Então, vamos para a bancada. Bom, então aqui na bancada eu tenho o circuito já pré-montado. Vamos ver os detalhes. Então, aqui é o motor que eu estou utilizando. O motor provavelmente é dos mais simples que existe. Esse daqui ainda tem esse headerzinho que disponibiliza esses 2 pinos para nós, mas qualquer um funciona. Basta você pegar esses pinos e conectar aí diretamente no seu circuito. E aqui nós temos o eixo de rotação. Esse motor, apesar de não falar de quantos volts ele é, eu acredito que ele seja aí 5 volts no máximo. Aqui eu tenho então meu packzinho de bateria, então estou usando 2 pilhas normal AA nesse suporte aqui. Então aqui nós vamos ter 3 volts de potência,
tem os jumpers aqui dele. O nosso Arduino, eu posso desconectar aqui por enquanto. E aqui é o nosso circuito. Vamos entender esse circuito. Bom, nós temos aqui o transistor e o que eu quero atingir aqui no final é ter a saída positiva e negativa do motor, né, no qual eu conectarei ele aqui. Então esse é o meu objetivo. E eu vou ter o positivo diretamente aqui do meu canal positivo. Então minha bateria ela ficará ligada aqui, ó, positivo e negativo. Então aqui na coluna do positivo eu venho com ele por aqui e mando até o meu motor. O negativo eu vou passar pelo transistor. Então o negativo ele está ligado aqui nesse pino do transistor. Esse pino do meio eu vou conectar no Arduino, porque é a nossa base, né? E a outra parte dele, ela vai ser ligada aqui, ó, diretamente até o outro saída do motor. E, como eu disse, o sistema de proteção, ele é feito através do diodo. Então, esse pequeno componente é o diodo. E o diodo, o papel dele aqui é fechar o circuito entre o negativo e o positivo. Então, positivo e negativo. Então, o diodo ele vai fazer uma ponte aqui entre o negativo e o positivo, pois quando o motor não estiver em funcionamento, ele vai bloquear a corrente de voltar aqui para o transistor. Então, esse é o circuito básico. Conforme, como eu disse, você sempre precisa fazer a bateria e o Arduino se conectarem de alguma forma. Então, o jeito que nós podemos fazer isso é adicionando um ground nesse mesmo ground da bateria. Então, como eu tenho o ground aqui no meu transistor, eu posso aproveitar esse mesmo pino e conectar numa porta ground aqui do Arduino. E o meu pino 2, que está aqui, né? O meu pino 2 do Arduino, eu vou conectar aqui na minha base, que é o pino central do transistor. Sim. Ok? E esse é o meu circuito. Aqui eu tenho uma dessas, esse ventiladorzinho aqui. Eu vou adicionar aqui no topo do motor, somente para ilustração mesmo. Então ele vai fazer a rotação. E ao ligar então o meu Arduino, o motor deve começar a funcionar. Vamos ver. Aí como você vai ver, ligou por 3 segundos, parou por 3 segundos, ligou novamente por 3 segundos, parou, então ele sempre fica fazendo a rotação, né? E aqui nós temos então o controle do motor. Então esse é o controle mais básico que nós conseguimos fazer com o Arduino, porque o transistor nós vamos só ligar e desligar, mas no próximo vídeo nós vamos falar sobre um outro componente, que é o ponte H, que aí nós vamos conseguir controlar a direção da rotação e também a velocidade do motor. Então, para o vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo, até lá!